Queridos irmãos e irmãs, com a celebração do Domingo de Ramos da Paixão, nós iniciamos a Semana Santa deste ano. Nosso Senhor vai ao encontro da morte, mas vai com a liberdade dos filhos de Deus. A celebração de hoje nos apresenta Jesus decidido a cumprir até o fim a sua missão, a missão para o qual o Pai o enviara a este mundo, que é a salvação de todos nós, dos nossos pecados. Jesus é o Cordeiro de Deus que vem tirar o pecado do mundo, como nós proclamamos alguns instantes antes da comunhão. No início da Santa Missa, antes da procissão de entrada, é proclamado o Evangelho de São Marcos. Este texto nos apresenta como que um relato minucioso dos acontecimentos. Aparece claramente neste texto de São Marcos a motivação humana da morte de Jesus. Aquelas pessoas que, quando ele entra em Jerusalém, o aclamam como o que vem em nome do Senhor, bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Estas são as palavras dos que o aclamavam. Foi a compreensão desta frase que levou Jesus a ser acusado de pretender ser um rei de um reino contrário ao Império Romano, que dominava aquela região. Por isso esta foi uma das causas que justificaram o pedido da condenação de Jesus à morte junto a Pilatos. Depois, na Sagrada Eucaristia, ouvimos as leituras bíblicas que nos apresentam a imagem do Cristo sofredor. É a marca da liturgia deste domingo. Ouvimos na primeira leitura do profeta Isaías: não desviei o meu rosto das bofetadas e cusparadas, sei que não serei humilhado. Esta profecia é chamada na Bíblia a profecia do servo sofredor. Foi escrita 600 anos antes de Cristo, pelo menos, e relata com admirável exatidão os sofrimentos daquele que o Senhor escolheu como seu servo, para que carregasse sobre si os pecados de toda a humanidade. Este servo anunciado, encarnado em Jesus, no momento dramático do sofrimento na cruz, não perde jamais a confiança em Deus. E é nesta confiança que Jesus se oferece. Ele faz o sacrifício da própria vida. Vai tranquilo, como nós podemos dizer, ou seja, em paz. A sua missão não é uma missão que depende de sucessos humanos. Mesmo humanamente derrotado, a vida de Jesus é entregue de forma eficaz para a nossa salvação. Na segunda leitura, nós ouvimos um trecho da carta de São Paulo aos Filipenses. O apóstolo nos exorta a olharmos para Jesus, servo sofredor, e aprendermos dele, a ponto de também nós adquirirmos os mesmos sentimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não é à toa que nas nossas igrejas, o que preside os retábulos das igrejas são as imagens de Jesus crucificado e não de Jesus ressuscitado. A ressurreição de Cristo se faz presente através da Sagrada Eucaristia, que tem nas igrejas o culto mais importante. Mas é fundamental e importante que diante dos nossos olhos nós tenhamos a cruz e tenhamos consciência da cruz,
que é também a nossa cruz. O aniquilamento que Jesus sofre, vivido com coragem e com destemor, deve servir de exemplo para a nossa experiência humana, também ela marcada pelo sofrimento. Aquele que se mantiver fiel receberá de Deus a sua recompensa. Depois ouvimos no Evangelho deste domingo o relato da paixão do Senhor segundo São Marcos. O texto de São Marcos tem uma característica muito importante. Ele nos apresenta muitos testemunhos de testemunhas oculares da paixão de Jesus, de quem viveu de fato aqueles momentos. Ele nos apresenta o sentido da paixão da sua cruz. Para os discípulos, a cruz foi um motivo de verdadeiro escândalo e de abandono por parte deles, que deixaram o Senhor sozinho. Pouco lhes serviu aquilo que Jesus ensinou e falou anteriormente a respeito da cruz. Diante do sofrimento do Mestre, eles o negam, o abandonam. Nos nossos ouvidos soam as palavras de Pedro: eu não o conheço. A intenção de São Marcos, que deve nos servir como inspiração na escuta deste relato da paixão de Cristo, é de nos ajudar a tomar consciência de que Jesus de verdade é o Filho de Deus. Por isso, o texto da paixão é encerrado com as palavras do oficial romano, um pagão que diz: na verdade, este homem era Filho de Deus. São Marcos nos convida, todos nós, a proclamarmos esta verdade. Eu creio, Jesus, que Tu és o Filho de Deus. No dia a dia da nossa vida, é preciso trazer essa paixão de Cristo para a nossa realidade, para a nossa experiência. Cada um de nós revive esta luta entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, entre a graça e o pecado. É um combate constante nos nossos dias. Este combate de Jesus na cruz nos envolve a todos. E depois da cruz de Jesus, nenhum de nós pode ficar indiferente à sua mensagem. Aparentemente, o mal venceu, mas depois da morte e da cruz, existe sempre a ressurreição de Jesus. No domingo de Ramos, portanto, queridos irmãos, nós celebramos este mistério da nossa fé. O aniquilamento de Jesus, a sua entrega até a última gota do seu sangue por cada um de nós, como resgate por nossos pecados. E com isso, nosso Senhor nos ensina como nós devemos viver a nossa vida de cada dia, entregando-nos fielmente a Ele e às realidades que Ele nos pede viver. Ninguém diante desta realidade pode permanecer insensível. Vale a pena encerrar esta nossa reflexão com a oração que foi rezada no início desta missa e que nos dá o sentido pleno da celebração que nós estamos vivendo. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento de sua paixão e ressuscitar com Ele em sua glória. Vivamos, irmãos, intensamente esta Semana Santa, como nos for possível. Ainda temos tantas restrições, façamos aquilo que é possível. Se não pudermos participar das cerimônias presencialmente,
vamos acompanhá-la através da rádio, das redes sociais, que irão transmitir as nossas celebrações da Catedral. Tanto a Rádio Luz e Alegria, como a FWTV, estarão prestando esse serviço à população da nossa cidade e da região, para aqueles que não tiverem a possibilidade de reunir-se na celebração de forma presencial.